Pois é, irmãos, o nosso assunto hoje é um assunto bastante polêmico e que, na verdade, tem ocupado o tempo das igrejas evangélicas e, de forma especial, a igreja presbiteriana ao redor do mundo. Eu tive o privilégio não sei se foi um privilégio, eu acho que não foi. Foi uma bomba que colocaram na minha mão, de representar a Igreja Presbiteriana do Brasil nos anos 90, lá em plena atuação, porque era naqueles dias o presidente da Comissão de Relações Intereclesiásticas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Naquele Supremo Concílio de São Paulo, Mackenzie, houve uma proposta proposta vinda do presbitério do Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos, então, restabelecer as relações com a igreja norte-americana. Você sabe muito bem que o presbiterianismo nos Estados Unidos se dividiu, como também outras denominações se dividiram por causa da Guerra da Secessão, do momento em que os norte-americanos enfrentaram por causa do escravagismo. O norte dos Estados Unidos, anti-escravagista, o sul dos Estados Unidos a favor do escravagismo. Então, a igreja presbiteriana aqui nos fundou, inclusive fundou essa igreja aqui, que foram americanos que trouxeram o presbiterianismo para esta cidade. Os nossos primeiros missionários, na verdade, vieram parte da Igreja Presbiteriana do Norte e parte da Igreja Presbiteriana do Sul. Aqui no Brasil eles não tiveram problema nenhum, mas nos Estados Unidos teve. E aí a Igreja Presbiteriana do Norte teve a cada ano um posicionamento mais e mais liberal. E o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos anos 60, decidiu romper as relações com aquela denominação liberal. E aí, então, nos anos 70, houve uma proposta das duas denominações nos Estados Unidos se juntarem novamente, formando, na verdade, uma terceira denominação, porque eles deixaram de ser o que eram anteriormente, as duas denominações deixaram de ser o que era e formaram uma denominação chamada PCUSA, Presbyterian Church USA, ou Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Quando isto aconteceu, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu as relações com esta nova denominação. No entanto, nos anos 90, houve uma proposta para restabelecermos estas relações. E aí foi que eu fui envolvido neste abacaxi. Essa situação muito constrangedora. Fomos aos Estados Unidos durante 4 anos, mantivemos uma relação bipartite, metade americana e metade brasileira, e na medida em que fomos conhecendo melhor esta denominação, 4 anos depois, em 1994, nós decidimos, por relatório meu, romper até mesmo as conversações com esta denominação, que, para a nossa surpresa extremamente desagradável, estava ordenando homossexuais ao ministério, realizando casamentos de pessoas do mesmo sexo e assim por diante. A denominação hoje é uma denominação que nós consideramos uma denominação apóstata. Foi nesse período, então, que eu comecei a estudar sobre esse assunto, a questão da influência do feminismo na igreja, não é? Porque foi exatamente nos anos 70 que Simone de Beauvoir, a filósofa francesa, escreveu o seu livro, que são 2 volumes, que era quase que chamada de a Bíblia do feminismo. Aí eu comecei a estudar sobre este assunto. E neste período também eu estava fazendo o meu mestrado, e a minha dissertação de mestrado acabou
me envolvendo nesse assunto também, que foi sobre a cosmovisão feminista, e os meus trabalhos doutorais foram relacionados a este assunto também, a influência do feminismo na teologia contemporânea. Eu acabei me envolvendo nesse assunto, né? Não demorou muito tempo, houve uma conferência em Vitória, no Espírito Santo, e desta conferência, eu, à distância, uma apresentação pela internet, eu reagi a uma palestrante presbiteriana, feminista, e eu disse, olha, como é que a senhora pode ser presbiteriana e, ao mesmo tempo, feminista? É impossível! E ela estava defendendo, naqueles dias, o aborto, como está acontecendo agora, né? O aborto vai ser aprovado no Brasil, para desgraça do povo brasileiro. E ela defendendo o aborto. E ela tinha um artigo que ela tinha acabado de publicar sobre a relação do Sermão do Monte com a questão do marxismo cultural de Anthony Gramsci. E aí, essas três coisas, eu disse para ela, a senhora é feminista, a senhora é marxista, a senhora é abortista. E ela me levou à justiça. Eu tive que enfrentar a justiça do Espírito Santo, e do Estado do Espírito Santo, não é do Espírito Santo, a pessoa da Trindade, né? Do Estado do Espírito Santo, e fui condenado, e tive que pagar por danos morais. Não tinha recursos para pagar por danos morais. Disse para alguns dos meus colegas que eu teria que pagar por danos morais, né? Sem dinheiro, pastor pobre, essa pobreza, assim, né? Aí, não demorou muito tempo, 3 dias depois, começaram a colocar dinheiro na minha conta, Pix, Pix, Pix. E daí a pouco eu tinha dinheiro suficiente para pagar por danos morais, e ainda estava sobrando dinheiro. Eu disse, por favor, não mande mais dinheiro, não quero mais dinheiro, por favor. Eu falei, não, Ludgero, continua recebendo, porque existem vários pastores no Brasil que estão enfrentando a mesma situação que você está enfrentando. O movimento feminista, ou o movimento LGBT, está colocando pastores na justiça, e esses estão sendo condenados. Você vai ajudar estes pastores. E é isto que eu tenho feito até os dias de hoje. Você conhece aquele versículo que diz assim, irai-vos e não pequeis? Foi o que aconteceu comigo. E eu percebi que a ira pode ser uma emoção extremamente benéfica, porque a ira não deixa você dormir. E eu me irei e não pequei. O que eu fiz? Eu sentei e escrevi o meu livro. E este livro trata a respeito da ordem do apóstolo Paulo, que é apresentada por 2 vezes, e esta ordem dada pelo apóstolo Paulo, ele apresenta 11 argumentos em defesa de do seu mandamento. E o mandamento parece ser extremamente contrário, agressivo às mulheres. As mulheres não gostam deste mandamento. Na verdade, não gostam desse mandamento porque pouco conhecem a respeito da posição do apóstolo Paulo quanto a este assunto. Então, é essa a minha preocupação nos nossos dias. Preparando a igreja, porque o movimento feminista está entrando para dentro das nossas igrejas e haverá de destruir a nossa igreja como destruiu a igreja norte-americana. Os Estados Unidos enfrentam, o presbiterianismo nos Estados Unidos enfrenta exatamente esta questão, e eles estão perdendo a cada ano cerca de 75 mil membros. É a maior sangria de uma igreja reformada em toda a história do presbiterianismo.
Eu estive em Boston, várias vezes indo aos Estados Unidos. A minha última vez que eu fui aos Estados Unidos, na cidade de Boston, passei alguns dias lá, e andando no domingo pelas ruas do centro de Boston, perto da Universidade de Harvard, aí de repente encontrei uma igreja presbiteriana. Eu e um amigo meu, americano, que estava junto comigo, e a gente andando pela belíssima cidade de Boston. E a igreja presbiteriana, linda! Linda, uma igreja de pedras, vitrais maravilhosos. Então eu falei para ele assim: Tom, vamos entrar, vamos conhecer um pouco essa igreja. E entrei. No púlpito da igreja estava uma lésbica. Do lado dela, a marida dela. A igreja praticamente vazia. Eu falei assim: olha, irmãos queridos, não há pessoa decente que vai a um culto dirigido por uma pastora lésbica. Impossível, essa igreja vai morrer. Então isso que me provocou a escrever tudo o que eu escrevi. Então vamos lá, irmãos queridos, vamos abrir 2 textos das Sagradas Escrituras que nos ajudam a compreender este assunto complexo, mas ao mesmo tempo extremamente importante para a vida de nossa igreja. 1 Coríntios capítulo 14, especialmente dos versículos de número 26, há um subtítulo aqui, evidentemente esse subtítulo não é um subtítulo do texto bíblico propriamente, foi uma interpolação, a necessidade de ordem no culto, mas especialmente o versículo de número 33 até o final deste capítulo, que o apóstolo Paulo está ordenando como é que o culto deve acontecer. Ele diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo os dons de profetizar e não proibais em falar línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Agora, o outro texto, que são 2 textos que tratam a respeito do mesmo assunto, o texto da carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Esse texto também é um texto que trata a respeito do culto. Ele fala a respeito das orações, as diferentes modalidades de oração. Nós não temos só um estilo, um tipo de oração. As orações são diversas no seio do culto. E elas implicam em atitudes diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim, logo no primeiro versículo do capítulo de número 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Mas não é esse o meu propósito aqui agora. Mas é interessante, aqui está falando a respeito de nossa atitude diante de Deus, quando nós nos reunimos em assembleia santa, sagrada e solene, como está acontecendo na manhã deste domingo. Há, na verdade, uma atitude própria para o culto. É isso que Paulo está dizendo aqui. E logo a seguir, ele chama a atenção de como nós devemos nos comportar na presença de Deus em assembleia santa e solene, que está no versículo de número 8. Ele diz assim,
Quero, portanto, que os varões em todo lugar onde haja culto, né? Em todo lugar, levantando mãos santas. Não é para levantar na praça, não. É para a ideia de rendição no momento do culto. Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, aí vem uma referência específica às mulheres, como elas devem se comportar. Que as mulheres em traje decente, quer dizer, não venha com um traje que provoque os homens. Porque o problema todo, meus irmãos, é que as mulheres acabam se vestindo de uma forma a provocar os homens. Mulheres desta igreja, por favor, tenham piedade dos homens. Porque senão os homens vão chegar aqui na igreja e eles não vão conseguir concentrar a sua atenção, vai ficar olhando para você, para o seu decote, para a sua roupa apertada. Cuidado, o traje é importante, revela o caráter da mulher. Não faça isso, tenha piedade dos homens. É isso que Paulo está dizendo. Olha, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Quer dizer, vocês não devem ser a ponta de lança da moda. Claro, não andem fora da moda, mas não sejam a ponta de lança da moda, né? A moda é importante, mas vocês não devem ser propriamente aquelas que lançam a moda dentro da igreja. Então, aí falando a respeito dos adereços, né? Cabeleira frisada com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Aí vem o problema, né? A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Bom, é aqui, né? É onde nós estamos agora. Esse assunto é um assunto que, quando eu falo, eu temo. Porque eu posso apanhar na porta da igreja. As mulheres hoje estão meio assim bravas, não é? É interessante. Alguns estão tratando desses dois textos das Sagradas Escrituras e dizendo o seguinte: que estes textos precisam ser analisados dentro de um contexto cultural. Era uma questão de cultura da época. Paulo está acomodado a uma cultura da época. No entanto, meus irmãos, quando nós vamos e examinamos o procedimento de Jesus, o procedimento de Jesus foi semelhante. Jesus, porventura, se adaptou a uma cultura da época. E aí o apóstolo Paulo, apresentando os seus argumentos, mostra que não há nada a respeito de cultura propriamente. Esses argumentos são argumentos universais. Ele fala a respeito da criação. Ele nos leva ao livro do Gênesis. Ele nos fala a respeito da queda. Ele fala a respeito daquilo que aconteceu com os nossos primeiros pais. E então todas estas coisas se relacionam com todos os seres humanos sobre a face da terra, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Alguns, então, estão dizendo o seguinte: que este texto precisa ser analisado à luz de um outro texto, chamados crux interpretum, ou melhor, pontos cruciais de interpretação. Qual é o ponto crucial de interpretação deste texto? Gálatas, quando o apóstolo Paulo afirma o seguinte, que diante de Deus não existe nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre e tal. Portanto, são todas as... Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, não está tratando a respeito do culto propriamente. O que ele está tratando é a respeito da salvação, da justificação pela fé. E em relação à salvação, homem e mulher é igual.
carecem da mesma graça. Não há diferença. Mas em relação ao fato de uma mulher ser mulher e um homem ser homem, evidentemente, as coisas diferenciam. O homem não é uma mulher. Graças a Deus. Não é não? Já pensou se você casasse com uma mulher barbuda como você? Graças a Deus. Homem é homem, mulher é mulher. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Há uma diferenciação de natureza, a natureza feminina, a natureza masculina, e há uma diferenciação, portanto, dentro do contexto do culto a Deus, porque o culto a Deus revela, marca as características da própria criação, as características da natureza masculina e da natureza feminina. Então esse é o segundo argumento, que é debatido de uma forma a mostrarmos que isso não tem nada a ver propriamente com uma questão do apóstolo Paulo dizer uma coisa numa carta e dizer outra coisa na outra carta. É Paulo contra Paulo. Paulo se tornando esquizofrênico, maluco. Jamais! Há uma consistência na palavra de Deus. Molencote, que é uma feminista presbiteriana norte-americana, ela pura e simplesmente diz assim: Paulo errou. Acabou o argumento. E se Paulo errou, então, as Escrituras não podem ser tomadas como a palavra de Deus, nossa única e suficiente regra de fé e prática. Esses são os problemas iniciais quando nós tratamos a respeito desses textos. Você vai observar, eu não vou tratar de todos os argumentos, porque aí eu teria que passar mais tempo, mas eu vou tratar de alguns argumentos. O apóstolo Paulo apresenta 11 argumentos. Todos os argumentos em favor das mulheres, chamando, na verdade, os homens aos brios. O ataque do apóstolo Paulo se dirige a você, não a você. Por via de consequência, as mulheres estão envolvidas neste argumento. Mas os homens é que são chamados aos brios. Porque, na verdade, meus irmãos, o grande pecado acontecido é o pecado do homem. E aí, então, o apóstolo Paulo apresenta um modelo maravilhoso em todos os seus argumentos, um modelo de masculinidade. E hoje, quando a gente fala de masculinidade, está fora de moda, não está não? Ninguém quer ser mais masculino, não é mesmo? Porque masculinidade está conectada, como se estivesse conectada com macheza. Ah, esse cara é um machão. E é isso que o apóstolo Paulo tem sido acusado. Ele é um machista. Mas masculinidade tem a ver com caráter, macheza tem a ver com genitália. O que caracteriza, na verdade, a feminilidade e a masculinidade é, do ponto de vista inicial, o corpo humano. O seu corpo é diferente do corpo dela. Graças a Deus, Deus nos criou diferente. Homem e mulher não são iguais. Este que é o ponto do apóstolo Paulo. Esta ideia de que um homem pode deixar de ser homem, e então ele usa anabolizantes, ele usa algumas coisas para crescer o seu seio, afinar a sua voz, perder a sua barba, deixar o cabelo, pintar a boca, se vestir como se fosse mulher. Gente, um homem que porventura se traveste deste jeito, jamais será uma mulher. Ele será um homem, contudo um homem fracassado. A possibilidade de uma mulher se tornar um homem é impossível. Esta ideia da ideologia de gênero que está sendo aplicada aos nossos filhos nas escolas é uma ideia diabólica, é uma ideologia, não faz parte propriamente da realidade, não reflete a realidade. É isto que nós, de imediato, aprendemos com as colocações do apóstolo Paulo.
Primeiro argumento. Por que que as mulheres, então, têm que ter este comportamento de submissão? Aí já de imediato a gente já tem uma palavrinha que é lascar, né? É uma coisa complicada. Mulheres submissas. Porque alguns acham que mulher submissa é uma mulher subserviente. Ela está debaixo do tacão do homem. O homem pisa nela, a maltrata. Mas a palavra submissão, tanto na língua grega, quanto na língua hebraica, quanto no latim, quanto no português, é a mesma palavra. É uma palavra composta de duas outras palavras. Submissão. Alguém que sustenta uma missão. A missão da mulher é sustentar a missão do homem. E a missão do homem é morrer por você. Enquanto as mulheres sangram naturalmente, os homens são chamados por Deus a sangrarem socialmente. É o homem que morre. É o homem que vai à guerra. É o homem que na madrugada, quando a porta balança, a sua esposa, ela não, você não vai fazer isso, ó, meu bem, ó, vai lá ver. Não! É você que vai lá. Se for preciso, você morre por ela. Para pôr a mão na minha amada, precisa passar primeiro por cima do meu cadáver. É esta a ideia da palavra submissão. A palavra submissão é sustentar a missão do seu marido. E a missão do seu marido é morrer por você. Se for preciso, ele morre alegremente por você. Sustente isso. Porque, na verdade, meus irmãos, uma das coisas interessantes da natureza masculina, o homem, quando ele é apoiado na sua missão, ele se enrijece, ele vira um valente, um leão. Mas quando a mulher diz assim, você não é de nada, pode ter certeza de uma coisa, é uma coisa pecaminosa na natureza masculina. Preste bem atenção, mulheres, não desprezem o seu marido, porque é uma coisa pecaminosa, terrível na natureza masculina. A coisa pecaminosa é esta: o homem, se porventura você diz que ele não é de nada, ele diz assim, é isso que você pensa de mim? Pois é isso que eu vou ser. Aí ele vira um banana dentro de casa. Como tem homem que não vale nada? E mulheres, então, que assumiram a liderança dentro das suas casas porque elas destruíram o moral do homem, o caráter masculino. É bom ser homem. Mas, meus irmãos, a liderança masculina é uma liderança extremamente perigosa. É uma honra ser um líder masculino, mas esta honra é uma honra mortal. Tal como Cristo morreu pela sua noiva. Nós temos um paradigma, nós temos um exemplo supremo de masculinidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, nós estamos vivendo hoje que os nossos meninos estão aprendendo a ter aquela vozinha. Gente, vamos ensinar os nossos filhos a serem homens e as nossas filhas a serem mulheres. Então, primeiro argumento. Primeiro foi criado Adão. Interessante esse argumento. Você se lembra como aconteceu? O apóstolo Paulo está nos remetendo agora ao livro do Gênesis. Tem nada a ver com cultura propriamente, tem a ver com criação. Desde os primórdios da criação. Primeiro foi criado o homem. Você se lembra como aconteceu? Primeiro Deus então pega do pó da terra, molda o pó da terra, o barro, né? E sopra sobre as suas narinas. Esses dias atrás estava conversando com uma psicóloga, estudante, portanto, doutora, especializada na psique. Eu falei para ela assim, você sabe definir o que é psique?
Ela é doutora em psicologia. Ela não sabia definir o que é alma. Nefesh, da língua hebraica. Psique, da língua grega. Alma, da língua portuguesa. O que é alma? Meus irmãos, nós somos extremamente frágeis. A fragilidade dos seres é imensa. Nós vivemos entre duas baforadas. Isso é alma. Quer ver minha alma? Eu vou mostrar a minha alma para vocês agora. Então, de repente, eu dou a minha última baforada diante de vocês. Eu faço assim. É isso. Isso é alma. Alma é vento em movimento, ar em movimento. Nós somos frágeis. Agora, Deus cria o nosso primeiro pai com essa fragilidade, mas ao mesmo tempo com uma autoridade sobre a criação. Ele é o vice-regente da parte de Deus. E ele rege, então, toda a criação, cumprindo uma ordem de Deus. A ordem de Deus é esta. Deus determinou que ele nomeasse e dominasse. E na medida em que ele vai nomeando, ele vai percebendo os diversos gêneros de vida. Os bovinos, os caprinos, os equinos, as aves, os peixes. E ele vai dando o nome. Para cada macho, uma fêmea. Para cada côncavo, um convexo. E ele vai dando nomes onomatopaicos. Desculpa o palavrão, né? Nomes que se referem à natureza do próprio animal. Quando ele dá nome a um animal, ele está dando um nome que reflete a natureza essencial daquele animal. Uma palavra onomatopaica, por exemplo, a palavra quebrou. É uma palavra onomatopaica, né? Que o som da palavra é exatamente o som do que aconteceu. Leão! Então, quando Adão dá nome ao leão, ele diz, leão! Em outras palavras, onde você vai? Vai fugir? Não, vai voltar para sua mamãe para tomar uma água. Então, veja só, ele vai dando nome e vai dominando. Na medida em que ele vai dando nome, ele vai dominando os animais. De tal maneira que quando Eva chega, ela então percebe, Adão criou um ambiente de tal ordem que a mulher chega e se sinta segura. O que o homem projeta é um ambiente onde a sua mulher deve se sentir segura. Você se lembra? A gente fazia isso quando a gente tinha cabelo preto, né? Agora ninguém faz mais. Mas você se lembra? O seu pai disse para você assim, meu filho, quando você sair com a sua mãe, quando você sair com a sua irmã, quando você sair com a sua namorada, quando você sair com a sua futura esposa, faça o seguinte, coloque-a para dentro da calçada. Eu não sabia o que o papai queria com isso, comigo. Sabe o que ele queria dizer? Ele estava querendo dizer, em outras palavras, meu filho, se alguém tem que morrer, morra você! Proteja a sua amada. A única dor que a sua amada haverá de sentir é a dor do parto. As outras dores é você que tem que sentir. É questão da masculinidade. E é interessante, a masculinidade, ela não é nata, ela é aprendida. O menino aprende, a mulher não precisa aprender, a menina é sempre menina. Inclusive a voz, né? A voz da mulher não muda. A sua voz é a voz delicada de uma menina.
quando você era uma menina. É a voz doce, suave, gentil. O marido gosta de ouvir aquela voz. Não quando você esganiça, mas quando você fala suavemente ao seu coração. Quando você diz assim, meu bem, pronto. O leão vira um cordeirinho, não é? A voz masculina não tem passagem. Ela não passa, ela não amadurece propriamente. A voz masculina, não. Você se lembra quando seu pai chegou para você e falou assim, meu filho, fala que nem homem. Meu filho, engrossa essa voz. Porque o menino tem aquela vozinha de menina, não é não? E se ele continuar no meio de mulheres, ele provavelmente vai engrossar a voz, mas a voz dele vai continuar aveludada. Ele vai continuar falando desse jeito. Alô, tudo bem? Como vai? Ai. Eu sentei do lado de um camarada que estava conversando comigo, desse jeito, na viagem que eu fiz de Brasília para cá. Ele sentou do meu lado e eu percebi que tinha um jeitinho todo especial. Ele conversando comigo. Ai, da onde você é? Camarada, engrossa a sua voz. Fala que nem homem. A voz masculina é, na verdade, aprendida. O homem, na verdade, tem uma jornada, a jornada da masculinidade. E a jornada da masculinidade é alguma coisa que precisa ser promovida pelos pais, promovida pela igreja, porque a escola não está promovendo a masculinidade. Os meninos estão aprendendo que eles podem se tornar mulheres. Impossível! Reverendo, nós temos que ter classes de meninos. Esse negócio de classe de menino, menina, não mistura não. Porque eles precisam aprender a masculinidade. E a masculinidade masculina, aquilo que é característica do homem, é uma trajetória. Na adolescência, ele sai e volta. Ele sai e o mundo é perigoso. E ele volta para debaixo da saia da sua mãe, a barra da saia da sua mãe. A mãe inteligente é aquela que empurra o menino para o mundo masculino, de tal maneira que ele aprenda a ser homem, porque aprender a ser homem é por imitação. Ele olha para alguém que é homem, ele olha para um pai que é homem, e ele aprende a ser homem. Ele aprende a falar. Se ele admira um professor, admira um tio, ou admira o pai de preferência, ele aprende a falar que nem homem, a se comportar como homem e a tratar a sua futura esposa como seu pai tratou a sua mãe. Extremamente importante, meus irmãos. A jornada da masculinidade. A jornada da masculinidade, ela tem que ter iniciações. A iniciação feminina é uma iniciação natural. Quando a menina chega para a mãe e diz assim, mamãe, o que aconteceu comigo? Aí a mamãe vai dizer assim, é porque a partir de hoje você já não é mais uma menina, você é uma mulher. Na cabeça de um menino isso jamais passa. Então tem que ser promovida as iniciações masculinas. A maior iniciação, a mais poderosa, a mais profunda iniciação masculina é o casamento. Quando ele deixa de ser protegido para ser o protetor. Quando ele deixa de ser provido para ser o provedor. Chega no final do mês, a grana acabou. Quem tem que suar, sofrer, é você, não é a sua mulher. Você é o provedor dela. Então essas coisas todas, meus irmãos, a igreja precisa ensinar. Nós não estamos ensinando essas coisas para os homens. Primeiro foi formado Adão. Adão foi formado primeiro de tal forma que ele cria um ambiente de segurança para a sua amada.
Veja só, como é que foi formado? Ele foi formado do pó da terra, soprado em suas narinas, ele se torna fôlego vivente, alma vivente, não é verdade? E aí, então, depois de... quanto tempo? Você imagina quanto tempo Adão ficou sozinho no paraíso? Ele tinha tudo lá. Não faltava nada. Nem a devocional, nem a presença de Deus, porque na viração da tarde, Deus aparecia para ele, e ele então tinha um conluio com Deus, um contato com Deus, uma devocional com Deus. Não faltava nada. Aí não foi Adão que descobriu. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo de número 3, e viu Deus, que não era bom. Palavra grega, kalos, não era nobre, não era exaltado, não era prudente, era de extrema necessidade para que ele criasse, então, amadurecesse como homem. Então Deus o fez cair em pesado sono. Tira do seu lado uma costela. Eu acho esse texto assim. E você acredita que aconteceu isso? Eu acredito. Foi assim que aconteceu. Deus fez cair o nosso primeiro pai em pesado sono, corta do seu lado assim, tira do seu lado uma costela, um osso. E meus irmãos, que coisa impressionante, de um osso, a mulher mais linda, mais encantadora da face da terra. Era a única, mas era a mais linda. Aí então Adão acorda. E quando Adão acorda, ele faz uma poesia. A poesia é esta: afinal, este é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tirado. E o texto diz uma coisa assim maravilhosa, diz assim: e ambos estavam nus. Atração do corpo. Não tem nada de errado não, meus irmãos. Quem inventou o sexo não foi a Playboy. Quem inventou o sexo foi Deus. E eles estavam nus e não se envergonhavam. Preste bem atenção. A palavra afinal não existe na língua hebraica. Ali não tem propriamente uma palavra, tem um som de admiração, de perplexidade. Adão está boquiaberto, estupefato, abestalhado. Afinal, esse é o osso dos meus ossos. Então, meus irmãos, quando Eva chega, ela se sente segura, porque ela não foi tirada da cabeça do homem, nem do pé do homem, foi tirada do seu lado, para ser alvo da sua proteção. Proteja a sua mulher. Não permita que alguém a trate com indignidade. Ame a sua mulher. Meu bem, eu vou morrer por você. Você é casado? Vai casar, não vai? Ainda bem. Está de braço dado aí. Quando você se casar, ela precisa ter certeza absoluta de que você vai morrer, se for preciso, por ela. É isso. O primeiro argumento. O primeiro argumento é em favor das mulheres. Chama os homens aos brios. O segundo argumento. Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Ah, mas espera lá, esse argumento é contra as mulheres. Não. Esse argumento é em favor das mulheres. Porque Eva, agora, ela é colocada diante da milonga da serpente. A serpente, o mais astuto de todos os animais. É bem provável que fosse um anjo caído, um arcanjo, um demônio. Então, o demônio lança perguntas capciosas. É assim mesmo que Deus disse? E ela começa a ser enleada. Ela começa a ser envolvida naquela conversa marota
safada, diabólica, colocando então dúvidas a respeito do caráter do próprio Deus, do caráter de Deus. Então ela percebe, o fruto é apetitoso, o fruto na verdade é gostoso, provavelmente é um fruto doce, carnudo, gostoso. O fruto, certamente, conforme prometeu a serpente, vai dar a ela sabedoria, conhecimento do bem e do mal. E você se libertará de Deus. Já pensou que coisa maluca? Libertar-se da fonte. Em Deus nós respiramos. Em Deus nós existimos. Em Deus nós somos. Que coisa idiota! Impossível! Mas ela foi enganada. E tendo sido enganada, ela toma do fruto. Come do fruto. Estende a mão e ela dá para o seu marido. Aonde está Adão? Do lado dela. Tão perto dela, ao alcance de um braço. O que Adão está fazendo? Nada! Esse é o pecado masculino. O pecado da indiferença. Se você, mulher, decidir tomar a liderança da sua casa, pode ter certeza, sabe o que seu marido vai fazer? Ele vai cruzar os braços. Indiferença. Agora eu vou usar uma palavra mais forte ainda, reverendo. Canalice. Ele vai permanecer ou ele vai voltar à sua adolescência. Você já viu homem com 40 anos brincando com celular? Ele passa a noite inteira brincando com celular. A conversa dele é uma conversa infantil, de moleque, de menino. Ele não trata as coisas seriamente. Porque ele voltou a ser menino. Quantos homens casados que não são homens? São meios homens. E um meio homem nunca será uma mulher. Ele será sempre um homem, contudo fracassado. Quantos homens, inclusive dentro da igreja, falta liderança dentro da igreja. As mulheres assumindo liderança dentro da igreja, porque os homens estão se tornando cada vez mais adolescentes. E tem outra, espaço vazio de poder, a mulher ocupa. Não. E quando ocupa é um desastre. O maior pecado masculino é o pecado do silêncio, da indiferença, que os teólogos chamam de uxoriedade. Uxoriedade é o pecado da indiferença. Você quer ir, meu bem? Vá. Que se dane, não quero nem saber, que se dane. Minha irmã, deixa a casa cair, não interfira, até que Deus toque no coração deste banana, para que ele se torne homem dentro de casa, porque tem um bocado de homem que deixou de ser homem dentro de casa, e como reflexo dentro da igreja. Aí é o desastre. Foi o que aconteceu. Eva tomou a liderança. A serpente deveria estar sob o domínio de Adão. O segundo Adão tomou o domínio sobre a serpente e pisou a cabeça da serpente, ainda que ele tenha sido engalfinhado, ainda que ele tenha sido picado no calcanhar. E o picar no calcanhar chegou ao resultou a morte do segundo Adão. O homem precisa morrer pela mulher, senão ele jamais será homem.
Ele teria que matar aquela serpente. E o homem não matou. E aí então, de repente, a Bíblia diz o seguinte: abriram-se-lhe os olhos. E Deus diz assim, ele se fez como um de nós. Veja só, a Bíblia tem sarcasmos. Aquela passagem é sarcástica. É como Deus estivesse dizendo, veja só, esse idiota se fez como um de nós. E Adão se escondeu. Deus não busca Eva, porque Eva não é responsável. O responsável é o homem. Aí Deus faz uma pergunta que é uma pergunta retórica. A pergunta é esta: onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Onisciente como era. Mas a pergunta era retórica. Adão, aonde foi que você se meteu? E com a queda de Adão, a raça humana toda caiu, porque nós estávamos nos lombos de Adão. Ele era o nosso representante, o cabeça federativo. Preste bem atenção. Os anjos não caíram através de um cabeça. Então os anjos caíram de per si, cada um de per si. Portanto, não há salvação para os anjos. Agora nós não. Nós caímos através de um cabeça. E por isto, a salvação para nós, através de um outro cabeça, que é o segundo Adão. Graças a Deus. Nós estamos no mundo que reflete a queda humana. É por isso que a gente deixa o carro lá do lado de fora, e aí a gente tem medo, não tem, reverendo? Que algum safado desta cidade venha e quebre o vidro do seu carro. Nós estamos vivendo num mundo em queda, mas o segundo Adão veio para restaurar a nova humanidade. Você percebeu? Você percebeu? A gravidade do pecado não é a gravidade daquela que foi enganada. Ela pecou contra Deus. Mas a gravidade é a gravidade do pecado de Adão, que não foi enganado, e ele então comeu do fruto em sã consciência. Ele sabia. Ah, que pai miserável é este! Então toda a raça humana caiu. Terceiro argumento. São 11, né? Prometo para vocês que eu paro no terceiro. É vergonhoso. É vergonhoso. O que Paulo está dizendo? Que é vergonhoso que um homem se pareça com uma mulher e uma mulher se pareça com um homem. Já viu aquela mulher machona? É feio, não é não? É muito feio. É muito feio. Mulher macho, ai que coisa horrível. Agora eu acho, sinceramente, ainda que seja feio, que a mulher seja machona, é mais feio ainda que o homem seja banana, desmunhecado. Que coisa feia. Está na moda hoje, não está, reverendo? Esse negócio de ser homossexual está na moda. Porque homossexual, a palavra que se refere ao homossexual é que ele é um gay. Gay. É engraçado, né? As palavrinhas que se usam, né? A palavra gay na língua inglesa significa alegre. Tudo alegre. Tudo assim, parece uma borboleta. Né? Não, tão bonitinho. Irmãos, é feio. Meninos, é feio ser homossexual. É feio. Banca o machão, menino. É feio ser homossexual. Não é bonito. Aquela coisa de que nós temos que respeitar os homossexuais. Veja só, os homossexuais, eles precisam ser confrontados. Porque homossexualidade não é alguma coisa genética. É uma coisa comportamental. É pecado contra Deus. Romanos capítulo de número 1.
É pecado contra a natureza essencial. Aquilo que Deus criou. Um homem não pode ser uma mulher. Meninada, não seja desmunhecado. Não seja. Quando seu pai chegar para você assim, menino, fala que nem homem. É assim que tem que ser. Não é não? Então, as coisas, na verdade, fazem parte da natureza essencial. A natureza essencial nos mostra que Deus não criou um terceiro sexo. Frequentava a igreja onde eu era pastor, 2 rapazes, simpáticos, bonitos. E um dia, por uma coisa de Deus mesmo, eu preguei sobre Romanos capítulo de número 1. Aí um deles, naquela semana subsequente, veio ao meu gabinete. Eu disse, reverendo, eu pensei que a sua igreja fosse uma igreja mais descolada, mais aberta, mais moderna, mais atual. Eu vivo com outro rapaz, ele é minha marida. Eu falei, é mesmo? Você vive com ele? Você sabe que você está em pecado contra Deus? E que você, na verdade, por causa desse pecado, vai ser lançado no inferno. A Bíblia diz que é desonroso que um homem se deite com outro homem. É pecado que você está fazendo. E pode ter certeza de uma coisa, ainda que você não diga, lá no seu coração, quando você deita, quando você vai para a sua cama de noite, pode ter certeza, a sua mente diz, eu estou em pecado. A acusação, na verdade, da sua própria mente, da sua consciência, o Espírito Santo de Deus jamais vai te deixar. E aí, irmãos, você sabe uma coisa? Eu acredito no Espírito Santo de Deus. Gabinete pastoral, não é, reverendo? O Espírito Santo de Deus existe, não existe? E a gente confronta a pessoa com honestidade, fala com dureza, mas ao mesmo tempo com amor, com graça. E de repente, o Espírito Santo de Deus vai promovendo no coração, na mente daquela pessoa, a fé. E ele então disse para mim, reverendo, eu sei que eu estou em pecado. Reverendo, o senhor sabe de uma coisa? A primeira relação sexual que eu tive com outro homem, quem me envolveu no mundo da homossexualidade, foi meu pai. E quando ele disse isso, ele desatou em um choro convulsivo. E eu chorei junto com ele. Reverendo, todas as vezes que eu me deito com outro homem, eu, na verdade, estou procurando o amor do meu pai que eu perdi. Eu termino uma relação sexual com outro homem, eu vou para o banheiro, eu tomo banhos homéricos, eu me lavo, eu me ensaboo, eu me lavo, como se eu pudesse com a água limpar a minha sujeira. O senhor tem razão, reverendo, eu sei que isso é pecado. E nós dois oramos ali, ajoelhados dentro do meu gabinete. Dentro do meu gabinete. E ele se converteu. Eu sei que ele se converteu, porque ele é meu amigo até hoje, a gente conversa até hoje. De vez em quando a gente troca ligações telefônicas. É vergonhoso que um homem se pareça com uma mulher. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. É vergonhoso que uma mulher se pareça com um homem. É o argumento das Escrituras. E isso precisa ser dito em alto e bom som. Eu, por causa da minha defesa em relação às Sagradas Escrituras neste tema, eu fui condenado.
E eu conheço diversos pastores que estão falando exatamente o que eu estou falando aqui agora, e que foram denunciados no Ministério Público, e que estão sendo condenados. Quando eu abro a minha Bíblia, quando eu abro a Bíblia nossa e leio Romanos capítulo de número 1, eu estou sujeito à condenação deste mundo. Porque aquilo que eles chamam de homofobia, ou idiotamente, medo do homossexual, eu não tenho medo de homossexual, eu o confronto. Mas quando eu confronto um homossexual, eu estou sujeito a ser condenado como racismo. As leis injustas do nosso país. Terrível, meus irmãos. As leis injustas do nosso país, que estão prestes a legislar sobre o aborto, a matança de inocentes. Nós temos que alçar a nossa voz. Há riscos. E estes riscos, meus irmãos, os homens dessa igreja, não as mulheres, protejam as mulheres. Os homens dessa igreja precisam correr. Nós precisamos dizer em alto e bom som, aqui nesta cidade, que o homossexualismo é pecado contra Deus. Não tem nada que ver com genética, tem a ver com comportamento. Um pai ligou para mim. Reverendo, nós precisamos da sua ajuda. O nosso filho, menino de 14, 15 anos, ele tem um namorado. Ele é aluno do colégio evangélico aqui dessa cidade. E nós precisamos da sua ajuda. Eu fui conversar com esse menino. Ele não queria terminar o namoro com o colega dele, com outro menino. Ele não queria terminar o namoro porque o menino ameaçou que se ele terminasse, ele se suicidaria. Esse menino se converteu também. Abandonou o pecado dele. É um homem. Hoje é aluno na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Meu amigo. Meus irmãos, os homossexuais estão esperando uma confrontação, porque é vergonhoso que um homem não se pareça com um homem e uma mulher não se pareça com uma mulher. E a coisa mais gentil que você possa fazer em favor de um homossexual ou de uma lésbica não é passar a mão na cabeça desta pessoa. A coisa mais gentil é confrontá-lo, na expectativa de que Deus realize a obra da conversão. E muitos estão se convertendo. Há um movimento no Brasil chamado Moses, M-O-S-E-S. É um movimento de ex-homossexuais, ex-lésbicas, ex-travestis. Eu conheci um travesti pessoalmente. Ele se converteu. Ele, quando travesti, você olhava para ele assim, parecia idêntico a uma mulher. Ele tinha seios. Mas esse rapaz se converteu, deixou de tomar anabolizantes, os seios voltaram ao lugar normal, cresceu a barba dele, ele fala grosso. Ele se casou, ele tem filhos. Eu conheço esse rapaz pessoalmente. Eu creio, reverendo, que a igreja precisa se confrontar com este tipo de gente. Porque nesta cidade existem muitos homossexuais, lésbicas, gays, travestis. Precisam ser confrontados na confiança e na certeza de que o Espírito Santo de Deus haverá de fazer aquilo que a gente não pode fazer. É vergonhoso.
É vergonhoso, portanto, que esse é o outro aspecto da vergonha. É vergonhoso, portanto, que uma mulher ocupe um papel de homem. Você sabe que em todas as religiões mundiais, inclusive no cristianismo falso, as mulheres ocupam a liderança na vida da igreja, a liderança sacramental, a liderança sacerdotal. Todas. Eu estive na Índia. Visitei a Índia do sul para o norte. Fui até Caxemira. E na minha viagem eu vi os templos dedicados às deusas. Quando eu cheguei em Dehradun, centenas de templos adorando também o rio Ganges. Tudo relacionado a sexo. Um dos templos, agora eu peço, reverendo, que me perdoem o que eu vou revelar aqui, o que eu vou contar. Um dos templos que eu entrei era um templo dedicado ao pênis de Brahma. Um negócio assim, não dá nem para acreditar. Uma estátua de um pênis. Irmãos, toda adoração travestida, ela tem a ver com sexualidade travestida. A adoração às deusas, via de regra, é conduzida por sacerdotisas, como acontecia com a deusa Diana dos Éfesos. Mas não era sacerdotisa qualquer. Eram sacerdotisas prostitutas. Por que prostitutas? Por causa da adoração que tinha relação com a sexualidade humana. Os homens amavam aquele tipo de culto. Os homens, na verdade, são os que são promotores desses cultos pervertidos. Porque eles, na verdade, calam a boca para poderem se aproveitar. Por que o feminismo é apoiado por homens? Porque as mulheres se tornaram mais disponíveis. Sacerdotisas prostitutas. Os pais entregavam as suas filhas com 12, 13, 14 anos para serem sacerdotisas prostitutas no templo da deusa Diana dos Éfesos. Os homens iam. A forma de adorar era através de gritos homéricos. Relação sexual com essas meninas. Orgias. O homem tinha uma relação. E sabe o que ele fazia? Ele ia embora. As sacerdotisas prostitutas, não. Meninas. Elas tinham 4, 10, 20, 50, 100 relações. Os historiadores contam que muitas delas se suicidaram. Não foram poucas as meninas que enlouqueceram, ficaram loucas. Não foram poucas que tiveram doenças venéreas. Muitas destas meninas se converteram e foram trazidas, adotadas nas famílias evangélicas, as famílias cristãs, ali no contexto da cidade de Éfeso. Famílias adotaram essas meninas. Essas meninas passaram a frequentar a igreja com toda a honra, com todo o respeito. E o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo: aqui não. As mulheres serão protegidas. É por isso que o último reduto, aonde o homem se expõe,
é ali, no púlpito. Eu não gosto, reverendo, de púlpito Isso daqui não é púlpito, isso daqui é um... Nem sei o que é isso. Mas eu não gosto. Púlpito de vidro, de acrílico. Quando você está atrás dele, você não está protegido. Eu gosto de púlpito de madeira. Sabe por quê? Púlpito de madeira é uma trincheira. É de lá que eu falo o que eu tenho que falar, segundo a palavra de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, eu abro a minha metralhadora. É perigoso. Reverendo, proteja as mulheres desta igreja. Proteja as mulheres desta igreja, para que as mulheres desta igreja não caminhem para atrás da trincheira. São os homens que vão à guerra. E não há maior guerra do que esta guerra que nós estamos enfrentando aqui agora. A guerra da verdade. Vamos imaginar que eu estivesse falando a um auditório da sua universidade. Eles iam me bater, não iam? Eles não iam nem me deixar. Fora! Fora! Não exponham as suas mulheres a este perigo. Homens, enfrentem a batalha da guerra espiritual. Você percebeu? Os argumentos não são contra as mulheres. Os argumentos são em favor das mulheres, para proteger as mulheres. Os argumentos são para chamar os homens aos brios. Sabe, reverendo, minha oração, sabe qual é a minha oração? É que nesta igreja os homens sejam homens. Só isso. E ser homem, descobrir a verdadeira natureza masculina, é ser verdadeiramente um crente em Cristo. Porque não houve homem mais homem. Não houve homem mais masculino do que o Senhor Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue pela sua noiva, que ele amou até a morte, e morte de cruz. Se seu marido tiver que morrer por você, vai ser o ato supremo de amor para proteger você. Nenhuma mulher vai para a guerra. Protejam as mulheres, não permitam que elas sejam levadas para o campo de batalha. Homens, sejam homens. É bonito ser homem, cara. É muito bom ser homem. Mas pode ter certeza, esse privilégio, como eu já disse, e assim eu termino, esse privilégio é um privilégio mortal. Morra, se for preciso. E que ninguém ponha a mão na amada do seu coração. Ok, reverendo, eu acho que eu falei. Eu falei 3 argumentos, né? São 11. Você já pensou? Eu teria que falar o dia inteiro aqui, não é verdade? Amém, reverendo. Bênção. Quiserem saber os outros 8 argumentos, está no livro que o reverendo escreveu, né? Está ali, você pode adquirir. Já aproveita e já pega aí o autógrafo da dedicatória, né? É uma grande oportunidade. Reverendo, muito obrigado pela sua palavra nesta manhã. Eu fico impressionado, irmãos, é que Deus tem falado e tornado a falar sobre esse assunto nessa igreja. Eu acho que é o assunto que a gente mais tem falado durante esse ano. É o mais a gente tem falado. Mas é por conta da urgência e da responsabilidade que a gente tem. Estão decidindo sobre a questão do aborto. Foi assinada uma lei em que torna os banheiros públicos das escolas unissex.
Estamos numa guerra. E nós, como cristãos, temos que defender a verdade. Cabe a nós fazer isso. Cabe a nós defender essa realidade e apresentar essa verdade. Agora, no dia 1º, vai dar eleição em todo o Brasil para os conselheiros, conselho tutelar, né? Há um movimento do grupo LGBT+, para que votem em candidatos ou pessoas que defendem essa bandeira. E sabe o que é pior? A maioria de nós aqui não vai lá votar. A gente nem sabe quem são os candidatos aqui da cidade. Mas eles sabem e eles vão escolher. E nós? Aí depois a gente vai reclamar. Depois a gente reclama do que está acontecendo na escola, na universidade, do que acontece nas ruas. Não é verdade? Mas a gente não está fazendo nada. Nada. Então nós temos que tomar uma posição. Temos que conhecer, nos envolver e falar a verdade. E viver essa verdade. Os dias são sombrios. Eu tenho falado aqui na igreja. Estamos vivendo uma época do paganismo dentro do nosso contexto ocidental. Retornamos à barbárie da época de Paulo. Devemos nos posicionar na mesma certeza e, se for necessário, ir às covas dos leões. Se for necessário, ser exposto como um espetáculo horrendo público, morrendo e declarando a verdade de Cristo Jesus. Por isso que eu disse, e eu volto a te falar, esse livro é extremamente importante. Todo oficial deveria de ter esse livro, ler, estudar. É um contexto teológico muito bom. É aberto a toda a igreja deveria de ler esse material. Mas para a gente que está como liderança e tem que instruir a igreja, ensinar a igreja, para os presbíteros que precisam de ser ensinadores, admoestadores, é uma ferramenta essencial nos dias de hoje. É essencial ver aquilo que está sendo apresentado, os argumentos que ali estão, à luz da palavra de Deus, para que a gente possa defender as nossas mulheres, defender a nossa família. É hora de que nós, homens, deixemos de ser o banana que temos sido nessa sociedade, assumamos a frente e venhamos a morrer em prol da verdade, pelas nossas mulheres, pela nossa família, pelos nossos filhos.